Moedas e indicadores. Hoje vamos aprender uma das coisas mais importantes no Finance Desktop para que você possa controlar as suas contas. São as moedas e os indicadores. Para cada conta que você crie no sistema, é necessário você dizer qual a moeda que será utilizada naquela conta. Para aprender a usar moedas e indicadores, vamos em Cadastro, clicar em Moedas e Indicadores, e você verá que a primeira moeda que já está pré-cadastrada no sistema é a moeda real. E você pode observar que existe um campo chamado moeda base. Por que razão? Porque essa é a moeda base do nosso país. Então essa moeda ela vai pré-cadastrada. Se você estivesse usando o produto em outro país, a moeda base deveria ser a moeda do outro país, para que o sistema possa entender a relação do país com as outras moedas de outros países. Pois bem, então agora vamos cadastrar uma moeda. Vamos imaginar que você queira criar uma conta para controlar suas finanças em dólar. Então vamos criar a moeda dólar. Você deve digitar a fonte de onde é a moeda. No caso do dólar é o Federal Reserve. Você pode citar o site dele se for necessário, para você saber aonde acessar a moeda dólar. E você deve colocar o símbolo do dólar. E não deve marcar o campo moeda base. Se você fizer a marcação no campo moeda base, o sistema vai identificar que já existe uma moeda base cadastrada e não vai permitir isso. Agora vamos entender como que funciona o formato. O formato, existem dois tipos de formato, um formato valor e um formato índice. O formato valor são para aquelas moedas ou indicadores que são representadas com duas casas decimais. O índice para moedas ou indicadores de 1 até 8 casas decimais. No caso do dólar, como nós recebemos a cotação do dólar de compra e venda com mais casas decimais, no caso são 4 casas decimais, vamos usar o formato de índice. E a periodicidade. Cada moeda ou indicador econômico tem a sua periodicidade de publicação. No caso do dólar, a publicação da cotação do dólar é diária. Você tem um campo de observação que você pode escrever qualquer coisa que interesse em relação ao dólar e vamos gravar a moeda dólar. Vamos fechar a janela e você verá que temos agora duas moedas criadas. A moeda real, que é a base do nosso país, e uma moeda em dólar. Vamos aprender também como criar o histórico do dólar. Para criar o histórico da moeda dólar, você deve marcar a moeda dólar e clicar em Novo Histórico. Quando você clica em Novo Histórico, você verá que a moeda que vai aparecer é o dólar e vem um calendário onde você deve diariamente colocar a cotação do dólar. Você deve ir ao Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil diariamente faz a publicação do dólar. Então por lá você pode acompanhar e diariamente fazer o cadastramento do seu dólar aqui. Nós estamos trabalhando atualmente em criar um serviço que poderemos fornecer esses indicadores e essas moedas automaticamente. Você no futuro terá um botão de importação e clicando no botão de importação você poderá atualizar as moedas que desejar. Bem, vamos fechar, cadastramos dois históricos do dólar, vamos fechar e você vai observar que abaixo do dólar existe a última cotação. Mas se você quiser ver todas as cotações do dólar, você pode clicar em relatório e você verá o relatório, vai em analítico e você verá as duas cotações que nós digitamos sobre o dólar, tá? Então desta forma você pode conferir todos os seus lançamentos diários. Agora se você quiser criar uma conta fundo, como que nós podemos fazer? Vamos novamente dar novo e vamos criar um novo indicador do fundo. No caso você deve digitar o nome do fundo, deve digitar a fonte, é o banco ou instituição daquele fundo. Você deve digitar um símbolo para identificar aquele fundo. Neste caso estamos digitando Bradesco, fundo de dividendos. Vamos escolher um formato do fundo. Como se trata de uma cota e geralmente o número de casas decimais também é maior do que duas posições, você deve escolher índice. A periodicidade, que é diária também, no caso de cotas para fundo, a publicação das cotas são diárias, e clique em salvar. Feche a janela e verá agora que você tem mais uma moeda criada.
Vamos agora informar a primeira cota para esse fundo. Você vai clicar em novo histórico, vai marcar o fundo, clicar em novo histórico, vai aparecer Fundo Bradesco. Aparece novamente o calendário e você deve digitar a cota do seu fundo. Salvar, vamos digitar mais um dia e digitar a cota e vamos salvar. Fechar. Você pode observar que a cota do fundo tem mais casas decimais do que o dólar. Como eu disse, quando você escolhe índice, você tem a possibilidade de digitar de 1 até 8 casas decimais para os índices, tá? Vamos agora verificar o relatório e você verá analiticamente que você tem 3 moedas, dólar, fundo Bradesco e a moeda real. E todas elas você tem os históricos. No caso aí você tem 2 dias de históricos para o dólar e para o fundo Bradesco. Pois bem, agora que você entendeu como funcionam os seus indicadores, nós vamos aprender como criar uma conta utilizando esses indicadores. Você deve assistir o filme Criando uma Conta Fundo de Investimento. Obrigado.